Bem, meus irmãos, nós vamos tratar agora sobre a quarta viagem de Paulo. A primeira viagem já foi tratada pelo nosso irmão Breno, a segunda pelo nosso irmão Emanuel e a terceira pelo nosso irmão Juan. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a viagem de Paulo não se deu simplesmente da ida dele até Roma, né? Só no capítulo 27 até o 28, mais ou menos. Ela se dá muito antes, ela se desenvolve bem antes disso, ela se constrói antes disso. Ela já se constrói na ida dele até Jerusalém, né? Isso se dá no capítulo 21. Mesmo alertado pelos seus irmãos, pelos discípulos de lá, de que não fosse a Jerusalém, ele não escuta. Por quê? Porque Paulo, ele pouco se importava com sua vida. Ele dava mais valor à proclamação do nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, para todas as criaturas. Então ele não se importava com a vida dele, ele se importava com a proclamação do evangelho. Certo? E ao chegar em Jerusalém, ele foi ao templo, juntamente com outros irmãos, para se purificarem. Certo? E lá alguns judeus da Ásia o pegaram e promoveram uma revolta, querendo matar ele. Mas um comandante do exército romano salva ele, tira ele de lá e Paulo pede para falar ao povo, mas na medida que ele vai falando com o povo fica escandalizado, mandando matar ele, açoitar, falam diversas coisas. E o comandante, meio que coagido pelo povo, manda Paulo ir até a fortaleza, junto com soldados, e mandam que os soldados açoitem ele e o interroguem. Lá, ele diz aos soldados que é romano, e eles ficam escandalizados, pensando, meu Deus do céu, o que a gente foi fazer? Porque lá existia todo aquele direito romano, né, que era necessário ser julgado para depois ser condenado a alguma pena. Então, o comandante pergunta a Paulo, já no capítulo 22. O comandante se dirigiu a Paulo, capítulo 22, verso 27. O comandante se dirigiu a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Paulo responde, eu tenho por direito de nascimento. Então Paulo era cidadão romano de nascimento. Vendo isso, ele leva Paulo perante o Sinédrio, certo? E lá existem duas denominações, que são os judeus, que são os fariseus e os saduceus. Uns acreditam em ressurreição, anjos e espíritos, que são os fariseus. Os saduceus não acreditam. Paulo diz que ele está sendo meio que julgado, escandalizado, pelo fato de ele acreditar na ressurreição, né? E aí ele promove lá, começa a discordar um do outro e tal, e acaba que eles planejam uma conspiração para matá-lo. A gente pode ver no capítulo 23, verso 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração. Juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. No entanto, o sobrinho de Paulo escuta tudo isso e vai relatar a Paulo o que ele ouviu. E Paulo, por sua vez, já diz para o sobrinho dele relatar ao comandante. O comandante prontamente equipa mais o seu exército e promove uma ida por outro lugar, porque eles estavam planejando lá uma emboscada para matar Paulo, e ele promove por outro lugar e ele arma também mais fortemente seu exército, e eles vão para Cesareia, e o comandante leva Paulo perante Festo. A gente pode ver isso já no final do capítulo 23, certo? E ele é julgado, Festo julga ele, né? Só que ele também não vê problema nenhum em Paulo, mas ele mantém Paulo preso para manter relações de cordialidade com os judeus, para que não haja muitos motins, revoltas, e haja um prejuízo para o Império Romano ali. Então, Paulo mantém ele preso no palácio de Herodes, né? Félix mantém Paulo preso no palácio de Herodes, e Félix ele tinha uma esposa, Drusila, ela era judia, e Paulo ele conversa com Félix e também com sua esposa, meio que evangelizando eles, na verdade evangelizando mesmo. E só que Paulo ele começa a tocar em pontos mais sensíveis, né? Pontos mais duros, e Félix ele não aguenta e pede para Paulo se calar, e quando fosse conveniente a ele, ele mandaria chamá-lo, mas não tem relatos se ele de fato manda chamar. Mas a gente pode ver aqui, no capítulo 24, verso 25,
Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Certo? No entanto, Félix foi substituído por Festo, o novo governador. E Festo e os judeus, eles planejam novamente matar Paulo, uma emboscada, mas Festo decide por não levar ele de novo a Jerusalém, certo? Mas no dia do julgamento ele decide por levar a Jerusalém, acredito eu que para manter também relação de cordialidade, atender ao pedido dos judeus, só que ele acabar sendo morto, né? Mas Paulo ele apela a César, certo? E Festo, já no verso 12 do capítulo 25, diz o seguinte, né? Ele consulta os seus conselheiros e ele fala o seguinte: você apelou para César irá. No entanto, ele leva Paulo ele consulta o rei Agripa, pede para o rei Agripa julgar Paulo, certo? Rei Agripa, ele ouve Paulo e diz: não achei mal nenhum nesse homem, não há mal nenhum, como de fato não havia mal algum em Paulo, né? E ele fala até aquela famosa frase no capítulo 26, verso 28. 28, né? Então Agripa disse a Paulo: por pouco você me convenceu a tornar-me cristão, né? Mas infelizmente ele não pode fazer nada para ajudar Paulo, porque Paulo apelou para César, então ele tem que ir a César, certo? E aí começa a viagem dele a Roma, né? Já no capítulo 27. Paulo ele alerta ao centurião, responsável por levá-lo no barco alexandrino até Roma, de que haverá uma tempestade. Ele tem uma relação boa com esse centurião, e esse centurião gosta dele. No entanto, ele não é ouvido pelo centurião, o centurião pouco se importa com o que ele diz. Ele diz o seguinte, no capítulo 27, verso 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Certo? Mas eles não escutam e decidem ir a si mesmo. E a gente já no verso 18, a gente pode ver. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. E vai seguindo. E Paulo ele tem outra visão, né? E diz que... diz aqui, ó, no verso 24. Um anjo de Deus diz a ele: Paulo, não tenham medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos os que estão navegando com você. Então, nenhum dos que estavam navegando com Paulo iria morrer. Eram ao todo 206 pessoas. Salvo me engano, 206 pessoas. Estavam a bordo 206 pessoas naquele navio e nenhum morreu, certo? Mas o barco naufragou. Naufragou e com medo dos prisioneiros, porque também tinham prisioneiros, não eram somente o capitão do navio, marujos, soldados e centurião. Tinha Paulo também e outros prisioneiros que deviam ser perigosos, ladrões, assassinos, enfim, outros tipos de crimes cometidos por eles, outros criminosos, né? Então eles decidiram matar os criminosos para que eles não fugissem a nado e acabassem trazendo mais, devastando mais, matando mais pessoas, roubando mais. Então eles decidiram por matar todos os criminosos, né? E Júlio, ele por gostar de Paulo, ele dissuadiu, ele convenceu a não fazerem isso, não façam isso, né? Porque ele gostava de Paulo. E de fato, nenhum morreu, como o anjo de Deus havia dito, mas eles pararam na ilha de Malta, já no capítulo 28, né? Ele colhendo gravetos para fazer a fogueira, ele acaba sendo picado por uma víbora. E o povo de lá pensou: esse cara só pode ser um assassino. Ele sobreviveu a um naufrágio para morrer em terra por uma picada de cobra. No entanto, o tempo vai passando e nada acontece com Paulo. Eles já mudam a concepção dele. Passam a achar que ele é um deus. Certo? A gente pode ver isso do versículo 3 até o 6 do capítulo 28. Né? Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer-lhe que ele era um deus. Certo? Então a gente pode ver a mudança, né, do pensamento das pessoas. E nessa cidade de Malta, nessa ilha de Malta, ele fica na casa de Públio, um homem rico de lá, né?
e ele salva, ele cura, na verdade, né? Que estava com o pai de Públio, que estava com febre e disenteria. Ele cura ele, passa 3 dias lá, ele é bem tratado, né? E da ilha de Malta até Roma dura um período de 3 meses, certo? 3 meses. E em Roma, ele aluga uma casa e fica lá, pregando o evangelho. Ele mesmo aluga, né? Aqui no texto sagrado diz, no verso 30 do último capítulo, né? Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Jesus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então a gente pode perceber todo esse período da viagem e tudo mais. As cidades importantes, mais importantes que Paulo passou foi Cesareia, Malta, Siracusa, Régio e Roma. Você pode achar outras cidades que ele também passou, mas as mais importantes eu elenquei aqui para você. E se você ainda quiser achar, não, quero as mais importantes ainda, eu diria que é Cesareia, que a gente vê que ele de Jerusalém vai para Cesareia, né? Fugido, indo para ser julgado pelo governador Félix. De lá ele vai para Malta, né? Aí ele passa por Siracusa, Régio e aí enfim ele chega a Roma, sua cidade final, né? Então são essas viagens, as cidades importantes, mas você pode achar mais se você pesquisar. Eu gostaria de relatar também um pouco do que estava acontecendo em Roma, né? No âmbito social e histórico. Roma estava numa disputa territorial com a Pártia, outro reino também muito formidável em exército, mas claro, nada comparável a Roma, né? Maior poderio militar naquela época. Eles estavam em disputa territorial pela Armênia, né? A Pártia alegava que a Armênia parecia mais culturalmente com ela, e Roma alegava a mesma coisa, que a Armênia parecia mais com Roma. Só que ela parecia de fato mesmo com a Pártia, mas Roma não queria saber. Roma saiu vitoriosa nessa guerra, né? Comandada pelo general Córbulo. Córbulo, um grande general, certo? E o imperador na época era Nero, filho adotivo de Cláudio. Naquela época era bem comum as famílias muito ricas adotarem outros filhos de famílias também ricas, mas não tão ricas assim, certo? Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. A gente pode perceber, gostaria de indicar na verdade, esse livro aqui, ó, Em Nome de Roma, certo? Em Nome de Roma é um livro muito bom. Só que ele não relata muito a história de Roma. Claro, ele relata algumas partes, mas ele relata os grandes conquistadores de Roma. Desde Cipião até o último grande conquistador romano, que foi Trajano. Ele também relata a tomada de Jerusalém pelo general Tito, né? Salvo me engano. É muito, muito interessante. Então eu gostaria de estar terminando aqui esse vídeo, né? Não gostaria de me delongar bastante. Então, gostaria que, se você tiver gostado do vídeo, que você deixe o seu like, comenta aí o que você achou, alguma sugestão de algum vídeo, compartilha e se inscreva também, ativa os sininhos para você não perder e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai postando. E é isso, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.